Olá, essa é a oitava aula para os alunos do segundo e do terceiro ano, tá? Por enquanto ainda nós vamos ter alguns conteúdos que valem para as duas séries, tá? E aí a gente vai fazer essa parte inicial. Nesse momento passa o carro da sardinha, mas vamos lá. E o tema é geometria. A aula passada nós fizemos um exercício sobre a área da circunferência. Os exercícios eram diferentes, né? E aí agora, com aquela ideia da circunferência, do cálculo da circunferência, melhor dizendo, nós vamos fazer agora a dedução de uma fórmula para a área do círculo, que vai valer tanto para os alunos do segundo quanto para os alunos do terceiro ano, tá? Então aí eu vou fazer aqui na lousa a dedução, depois a gente vai fazer um exercício para os alunos do segundo ano, é um exercício da ETEC de 2016, para os alunos do terceiro é um exercício do Enem 2017. Tá? Então aí nós vamos fazer, aí só uma dica, né? Quem quiser aprofundar os estudos, principalmente dos alunos do terceiro ano, pode dar uma visitada, né, nesses exercícios que são comuns, né? O final, aí você pode pegar alguns outros exercícios para dar uma treinada, tá? Pensando quem vai fazer o Enem, etc, né? Então vou fazer a dedução aqui na lousa aqui, tá? Bom, vou fazer a dedução da fórmula. Eu vou pegar um exemplo do que a gente conhece para trabalhar uma ideia de que a gente tem um conhecimento futuro, assim, né? Porque isso é uma estratégia de aula, pegar alguma coisa que a gente sabe e tentar desenvolver o conhecimento novo, saudoso Vygotsky, né? Que falava sobre essa estratégia, tá? Então eu vou pegar aqui o quadrado, que a gente já sabe como calcular a área, fizemos exercício sobre isso e tal. Tá? E aí eu vou apresentar essa fórmula, que é uma das fórmulas que é usada para calcular a área. Para que isso? Para a gente entender essa fórmula e tentar desenvolver uma fórmula para a área do círculo, né? Que o círculo ele não tem base, não tem altura, tal, né? A não ser o Chaves que fala o lado de dentro, o lado de fora, tal. Mas os lados do círculo, mas o círculo não tem lado, não tem nada, né? Então como é que a gente vai fazer? Tem várias maneiras. Essa é uma maneira que só vai exigir a dedução matemática, então é geralmente a maneira que eu opto para explicar como chegar na fórmula da área do círculo. Lembrando que é um padrão matemático, a matemática é ciência que estuda os padrões, então independente do círculo, vai ser a mesma fórmula que vai ser utilizada, tá? Bom, então aqui ó, só para lembrar como que eu calculo a área, 4 vezes 4 é igual a 16, só para lembrar disso daí. Então eu vou mostrar como que faz usando aquela fórmula para a gente poder fazer a área do círculo, tá? Então, esse A é chamado de apótema, que seria a distância do centro até a borda. Essa fórmula vale para qualquer forma geométrica que é chamada de forma de polígono regular. O que significa isso? Que tem todos os lados iguais. Por exemplo, um triângulo equilátero, eu poderia usar essa fórmula para calcular e assim vai. Tá? Bom, então, se o lado mede 4 e essa medida do centro até a borda é metade, que é o apótema, a gente vai colocar o quê? Vamos colocar 2, né? Que é a metade daquela medida. Então, 2 centímetros. Vezes o P. O que seria esse P aqui? O P seria o perímetro desse quadrado, certo? Só para lembrar, o perímetro é a soma dos 4 lados. A gente assiste muito filme americano, tal, esse tipo de coisa. Quando entra numa casa, cerca o perímetro. O que significa isso? Vai cercar todo o contorno daquela casa, residência, terreno e assim vai, tá? Então, aí o que acontece aqui? São 4 lados iguais, 4 vezes 4, né? Para ficar mais rápido, é igual a 16. 16 centímetros, tá? Não centímetros quadrados, porque aqui eu fiz 4 vezes 4 centímetros, certo? Tudo isso dividido por 2. Aí o que acontece aqui? Vou cancelar o que está mais fácil aqui, né? Que é o 2 com 2. Então, cancelando 2 com 2, vai sobrar o quê? Centímetros vezes 16 centímetros. Centímetros vezes centímetros dá
centímetros quadrados, e 16 então eu vou copiar porque eu já dividi por 1 aqui, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Ou seja, essa fórmula ela bate para fazer o cálculo da área também, tá? Então é só para a gente ver, 4 vezes 4 igual a 16. Como que eu vou fazer? Usando essa, usando essa? Obviamente você vai fazer, quando cair quadrado, alguma coisa assim, fazer 4 vezes 4 que é igual a 16, tá? O que nós vamos fazer? Provado que essa fórmula vale também para o cálculo da área. Nós vamos relacionar com o círculo para poder fazer também o cálculo da área, tá? Então, começando aqui com o A, que é o apótema. Essa medida no círculo, como que é chamada? É chamada de raio. Vou colocar o R maiúsculo, tá? Alguns livros e sites gostam de colocar minúsculo, vou colocar maiúsculo, é só uma preferência minha, tá? O perímetro, como que é calculado o perímetro? O perímetro é o contorno. Lembrando que o número π é a abreviação de P, que tem a ver com essa parte de perímetro, tá? Então, como é que é a fórmula lá? Da aula passada, é 2πr, certo? 2π raio, tá? Então, aí relacionando essa fórmula com o círculo, para a gente poder desenvolver. Então, como que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar o R, né, que é o raio, certo? No lugar do A, vou colocar o R, que é essa medida aqui. E no lugar do perímetro, P, eu vou colocar aquela outra fórmula que a gente fez na aula passada. Então perceba que as aulas vão se encaixando, que isso é uma sequência pensado durante todo o processo, né? Se você pegar as aulas anteriores, todas elas têm relação, para a gente poder chegar no objetivo, que é os conteúdos do segundo e do terceiro, tá? Então, em vezes o perímetro, aqui o P, só que como a gente vai desenvolver a fórmula, eu vou colocar a fórmula que calcula a área do perímetro do círculo, que no caso é o comprimento da circunferência. Então ficaria assim, ó, 2πr, certo? Tudo isso dividido por 2, porque a fórmula está dessa maneira. Aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver que vai mais ou menos igual aqui, ó, né? Eu vou cancelar o 2, um 2 com 2, certo? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar o R, o π e o outro R, certo? O π, como está sozinho, eu vou só copiar esse π aqui, certo? Vou deixar ele do jeito que está. E o R aparece duas vezes. Então aparece R vezes R, que é mais ou menos a coisa que tem aqui, tá vendo? Centímetros vezes centímetro, deu centímetros quadrados. No caso da fórmula da área do quadrado, que a gente fez A vezes A ao quadrado. Aqui eu só tenho outra letra diferente, mas eu tenho o quê? R vezes R. R vezes R vai dar o quê? Aplicando a propriedade de potência, vai dar R ao quadrado, certo? Então, a fórmula aqui calcula a área de qualquer círculo, lembrando que é para criar o padrão, para criar a fórmula, tá? Calcula qualquer círculo, é esse aqui, π vezes o R elevado a 2, certo? Quem está preocupado com os vestibulares e tal, esse tipo de coisa, principalmente o Enem não tem fórmula nenhuma, você tem que saber todas de cabeça, tá? Tem que dar um jeito, cantar musiquinha, sei lá o que, tomar tabuada, não sei, alguma coisa assim. Tem que saber tudo de cabeça. Na ETEC já costuma dar algumas questões, igual a questão que eu preparei no segundo ano, no enunciado tinha a fórmula, tá? Então você só precisaria saber aplicar. Mas se o objetivo é fazer o Enem, tem que estar mais atento com isso, tudo bem? Mas não é comum dar as fórmulas, tem que saber todas de cabeça. E a gente já está colocando um tijolinho na sequência de conhecimentos que precisa para os vestibulares, né? Esse aqui é só de matemática, tem as fórmulas de física, de química, né? Tem os temas de história, geografia e assim vai, tá? Então tem que estudar muito mesmo, não tem outra alternativa, né? A maneira mais fácil é estudar muitas horas por dia, se dedicar. Agora tem tempo, né? Aí só fica a escolha de cada um, tá bom? Vou colocar o exercício para a gente poder treinar agora a fórmula que calcula a área do círculo. Então é π vezes R elevado a 2.